Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou te ensinar como determinar a relação de transmissão, os diâmetros das polias motor e movida, o comprimento da correia e, consequentemente, qual tipo de correia para esta transmissão. Tudo isso com base nas placas de identificação dos equipamentos. Eu tenho aqui ao meu lado direito a placa de identificação do motor e ao lado esquerdo do compressor. Aqui embaixo eu coloquei algumas informações que serão importantes para os nossos cálculos, que é a potência de 2CV, o fator de serviço 1 e o RPM do motor de 3.475. Ao lado esquerdo eu tenho a placa de identificação do compressor, com a sua rotação de 860 RPM. Com base nestas informações, vamos determinar a relação de transmissão, os diâmetros das polias, motor e movida, a distância entre centros, comprimento da correia e a referência do correia. Para a utilização dos cálculos, tabelas e gráficos fornecidos, foi utilizado aqui como referência o livro do Sachs, Elementos de Máquinas, a 10ª edição. Vejam só, para a relação de transmissão, eu tenho essa fórmula bem simples, que é N1 sobre N2, D2 sobre D1 igual a I. I que representa a relação de transmissão. Se eu tenho o RPM do motor e tenho o RPM do compressor, eu já posso descobrir qual é a minha relação de transmissão. Quando eu venho para cá, 3.475 dividido para 860, eu vou encontrar o valor de igual a 4,04. Vamos trabalhar aqui com o valor inteiro de 4, ou seja, a nossa relação de transmissão para esse conjunto aqui foi determinado, foi calculado o valor de 404 e vamos utilizar o valor 4, um valor inteiro, certo? Já que nós temos os RPMs, podemos sim determinar aqui a sua relação de transmissão em fator da sua razão aqui. Vejam só, aqui embaixo eu tenho uma fórmula para descobrir o diâmetro externo da polia movida, que vai ser igual ao diâmetro da polia motora vezes a relação de transmissão. Observe o seguinte, eu tenho a relação de transmissão que foi determinado aqui para utilizarmos o valor de 4, certo? Mas eu não tenho ainda o diâmetro da minha polia movida. E para isso, nós vamos verificar na tabela qual o diâmetro recomendado com base no RPM e também na potência. Vejam só. Eu tenho aqui, nessa tabela, o diâmetro mínimo recomendado. Vimos que o RPM lá é 3.475. Então, o valor mais próximo, nós temos aqui o valor de 3.450. Os que estão embaixo, na parte inferior, são de 50 ciclos, na parte superior de 60. E vimos também que o CV, a sua potência, é de 2. Aí vamos fazer o seguinte. O nosso RPM, o mais próximo de 3.475, com 2 CV, vamos cruzar os resultados e vamos encontrar aqui o diâmetro mínimo da polia motora de 2,4. Só que esse valor aqui está em polegadas. Nós vamos converter para milímetro. E para fazer isso é só multiplicar por 25,4. Encontraremos o valor de 60,96. Para utilizar um valor comercial, vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar aqui uma polia motora com um valor de 65 milímetros, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Se agora, com base na verificação da tabela, determinamos para o diâmetro da polia motora 65 milímetros e vimos que a relação de transmissão utilizaremos o 4. Então, se nós temos aqui o diâmetro da polia motora vezes o I, que é a relação de transmissão, encontraremos aqui o diâmetro externo da polia movida. Então, vejam, nós já encontramos a relação de transmissão e agora também os diâmetros externos das polias motora e movida. O diâmetro da polia movida 260 e da polia motora de 65. Se nós já temos estas informações,
vamos seguir agora para encontrar o comprimento da correia. Mas antes, precisamos determinar qual a distância entre centros. Como não foi verificado no próprio conjunto a distância entre centros, nós podemos fazer isso de forma preliminar utilizando essa fórmula, onde C, que quer dizer a distância entre centros, vai ser igual a 3 vezes o diâmetro da polia motora mais o diâmetro da polia movida, isso dividido por 2. Quando fazemos essa substituição, 3 vezes 65 mais 260 dividido por 2, encontraremos como distância entre centro 227,5. Então, essa aqui vai ser a nossa distância entre centros. Para agora nós podermos jogar isso no cálculo do comprimento da correia, ou seja, nós vamos calcular o seu perímetro ali. Então, o L representa o comprimento da correia, que vai ser igual 2 vezes C, que é a distância entre centros, mais 1,57, que é uma constante, que multiplica a soma da polia movida mais a polia motora, mais a movida menos a motora ao quadrado, dividido por 4 vezes a distância entre centros. Fazendo toda a substituição e os cálculos, nós vamos encontrar o comprimento da correia de aproximadamente 1.007 milímetros, certo? Então, encontramos aqui um valor para o comprimento da correia de aproximadamente 1.007. Observe, nós temos até o momento o comprimento da correia, mas ainda não temos o perfil, se a correia é A, B, C ou D. Então, para isso, vamos fazer a consulta em um gráfico. Para consultar nesse gráfico aqui, nós precisamos de quê? Da potência projetada e também do RPM aqui, ó, do motor. Para calcular a potência projetada, nós temos a seguinte fórmula. Potência projetada vai ser igual à potência do motor vezes o fator de serviço. Lá no início, conforme a placa sinaliza, nós temos a potência de 2 CV e o fator de serviço de 1. Realizando a multiplicação, vamos encontrar aqui uma potência projetada de 2. Vejam, nessa linha aqui horizontal nós temos a potência projetada e aqui, nessa vertical, o RPM do motor. Fazendo o cruzamento aqui, ó, 2 da potência projetada com o valor aqui, ó, do seu RPM, nós vamos encontrar tudo que está nessa área aqui, ó, corresponde a uma correia com perfil A. Então já sabemos que o perfil da correia é A e o seu comprimento é aproximadamente 1.007. Se nós já temos estas informações, vamos agora para descobrir qual tipo de correia desse conjunto. Isso tudo, pessoal, só com base nas placas de identificação dos equipamentos. Vejam só, se no gráfico apontou para mim que o perfil é A, eu tenho que focar minha visão aqui, ó, nessa primeira coluna. E temos um valor aproximadamente de 1.007. Então veja, o que está mais próximo aqui é 1.000. Se nós já encontramos o comprimento e sabemos que o perfil é A, nessa minha coluna aqui, ó, nós temos os valores em milímetros, ao meio em polegada e aqui a referência da correia tendo como prefixo a letra A. Ou seja, para este conjunto, conforme os cálculos e as indicações das suas placas, nós vamos encontrar para o conjunto uma correia A38, conforme a imagem que eu vou mostrar a seguinte, que é uma foto do próprio equipamento. Ou seja, vimos que com base nas fórmulas, nas tabelas e no gráfico apresentado, nós encontramos aqui a referência da correia, encontramos os diâmetros tanto da polia motora como da movida, relação de transmissão, distância entre centros,
e vimos o quanto é importante sabermos utilizar bem as fórmulas e as consultas nas tabelas e gráficos, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, curte aí o vídeo, compartilha com os colegas e fiquem atentos que logo mais teremos grandes novidades para vocês aí. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.